não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ora, Santo Tomás de Aquino dizia que o grande problema da moral é o seguinte: a regra é a mesma, mas as situações são infinitamente variadas. Então, você não sabe como entender a regra geral em relação a cada situação. Ao mesmo tempo, você não pode viver todas as situações humanas. Então você pode imaginá-las. Você pode ampliar o seu imaginário até você ser capaz de compreender as situações humanas as mais diferentes possíveis e as mais afastadas da sua experiência imediata. Como é que nós fazemos isso? Por imaginação e pela literatura de ficção. Sem isto, você simplesmente não compreende as situações. E não compreende a delicadeza e sutileza das situações. Se você não compreende a delicadeza e sutileza das situações, você vai julgar os seres humanos mediante uma projeção ingênua da sua própria pessoa sobre elas, sem entender exatamente o que está se passando com elas. Portanto, e esse é o ponto, vamos dizer, o cavalo de batalha de Leavis, né? Ele dizia que a existência de um público habilitado a ler e compreender a grande literatura é a condição de manutenção da moralidade na sociedade. E ele tinha toda a razão. Está compreendendo? Isso quer dizer que a obra de arte literária para ele era exatamente o que era para Aristóteles, quer dizer, era uma representação do possível, não do real. Mesmo quando quando a obra literária lida com situações reais, por exemplo, o romance histórico, ela lida com elas não como reais, mas como possibilidades. Então, vivenciar imaginativamente, né, as mais variadas possibilidades, vamos dizer, de vida humana, de situações humanas, de dramas humanos, de conflitos humanos, tá certo? É o aprimoramento da sua imaginação moral. E não há outro instrumento para isso. Portanto, a grande literatura tem uma função eminentemente educativa, e pior, só ela tem essa função educativa. Não, vamos dizer, o simples raciocínio lógico, moral, não serve para isso. Se você pegar, dizer, as obras de filosofia moral, de teologia moral, as mais sublimes que existem. Por exemplo, a grande obra-prima é a Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório. São 8 volumes, assim, onde ele vai estudando as mais diferentes situações. Eu digo, olha, Santo Afonso de Ligório é bastante detalhado, tá certo? Mas, em comparação com a variedade real das situações humanas, aquilo é nada. Nada. Isso quer dizer que o pensamento lógico jamais poderia abranger a totalidade das situações. É necessário, vamos dizer, uma imaginação poderosa, porque é através da imaginação que você se identifica com a situação do outro. Se o outro está lá sentado na cadeira do dentista, arrancando dente, no meu dente não dói nada. Mas eu posso, por imaginação, me identificar com o sujeito. E às vezes posso até sofrer mais do que ele. Não é isso? Diz que tem uma tribo indígena, não lembro onde é, né, onde
os pais, os homens pais, eles sofriam as dores do parto, junto com as mulheres. Fisicamente não era, por imaginação. Quer dizer, o sujeito tinha tanta afeição àquela mulher que quando ela estava sofrendo, doía nele. Então, é só por imaginação que nós podemos fazer isso. Mas se nós não ampliamos a nossa imaginação, a nossa capacidade de nos identificar com os seres humanos se reduz àquelas situações corriqueiras que nós estamos habituados a viver, e pior, interpreta essas situações em função do seu auto-interesse. Isso é a mesma coisa que dizer, você não compreende ninguém, você não enxerga ninguém, você não tem amor a ninguém, você só pensa no seu próprio umbigo. Digo, mas se eu for na igreja rezar, não adianta, meu filho. Você não vai compreender se você não compreender as situações reais, como é que tu vai compreender a Bíblia? Tem muita gente que usa assim, usa a Bíblia para entender as situações reais, mas e o contrário? Quer dizer, o que você vai fazer é reduzir a Bíblia a uma série de estereótipos e regrinhas, e você vai julgar todo mundo em função disso. Por exemplo, quanto tempo leva para você entender que você não pode criticar uma pessoa por um defeito que você, se o tivesse, não seria capaz de superar? Eu entendi isso, já faz tempo que eu entendi isso, mas não foi antes dos 40 anos. Então, quando vi o sujeito fazendo uma coisa errada, por algum motivo, eu pensava, peraí, eu se estivesse ali na situação, eu seria capaz de agir de uma maneira melhor? Eu sou capaz de evitar aquele mal, aquele pecado, aquela coisa. Mas se eu estivesse na situação do sujeito, eu não saberia. Então é melhor não dizer nada para ele. É por isso que eu odeio dar conselhos morais para as pessoas, porque na maior parte dos casos eu não sei o que eu faria. Às vezes você é obrigado a dar o conselho moral. Quando é uma situação desesperada, ou a pessoa te pede muito, você é obrigado a dar. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Porém, o tempo que eu vejo as pessoas perdendo, fazendo julgamentos morais sobre coisas que elas não entendem, é um negócio terrível. Então, por que em vez de fazer julgamentos morais, se você tem tanto interesse em moralidade, você não tenta ampliar a sua percepção moral através da leitura, vamos dizer, das grandes obras de literatura? Veja, não há uma grande narrativa, romance, conto, novela, peça de teatro, que não seja baseada num conflito moral. Pelo número de romances, e contos, e novelas e peças de teatro existentes, você imagina o número de conflitos morais diferentes que pode existir. Você tem a solução de todos eles na cabeça? Não, né? Então, vamos dizer, numa situação culturalmente normal, existe um público, ainda que pequeno, habilitado a raciocinar sobre essas coisas, com todo o senso de responsabilidade, né, que está implícito na compreensão da variedade das situações humanas. E se existir esse grupo de pessoas tiver uma influência na sociedade, as pessoas que não têm alta cultura refletem este julgamento. E entendem as coisas à luz da alta cultura, mesmo que não a possuam pessoalmente. Por exemplo, eu vou ler a Bíblia. Eu digo, muito bem. Qual é o seu nível de compreensão da língua portuguesa? Você tem a sensibilidade para a língua portuguesa? Vamos supor que você pega a mais bela tradução da Bíblia que já houve, que é do Padre Figueiredo, feita no século XVIII, Portugal. Uma obra-prima da língua portuguesa. Vamos supor que, na melhor das hipóteses, você pega essa. Se o seu nível de sensibilidade para a língua é pequeno, você não entende nem notícia de jornal, meu filho, quanto mais a língua do Padre Figueiredo. Sabendo que o Padre Figueiredo traduziu do latim, que por sua vez foi traduzido
do original grego, hebraico, aramaico, etc. Né? Então, quantas pessoas eu não conheço, sobretudo no meio protestante, elas gostam muito de fazer isso, elas gostam de ver no original grego, hebraico, aramaico, para ter certeza. Né? E, no entanto, a compreensão que elas têm da sua própria língua é deficiente. Então eu digo, não adianta, se você não tem sensibilidade para a sua própria língua, meu filho, a erudição hebraica ou grega não vai te resolver nada. Porque é a mesma coisa você pegar um monte de cocô e colocar um diamante em cima. Não vai melhorar em nada a sua situação. Então, o que falta? Meu filho, leia a grande literatura. Pegue toda a riqueza de nuances que tem. Às vezes, veja, por exemplo, certos poemas, às vezes eles são de uma riqueza tão grande. Você vê que eles conseguiram compactar numa frase, duas frases, uma infinidade de expressões que você jamais conseguiria explicitar uma por uma. Por exemplo, quando Camões diz: transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Eu estou pensando nisso faz 35 anos. Não acabei de gastar ainda. Nessas coisas você vê a força da linguagem poética. Se você quiser interpretá-la, você não consegue. Porque quanto mais interpretações você dá, mais outras interpretações surgem. E essa linguagem foi feita exatamente para isto. Ela não está ali para ser interpretada. Ela está para enriquecer a sua linguagem. Se não existisse grande literatura, tá certo? As línguas se transformariam e se deteriorariam com tal velocidade que em questão de 2 ou 3 anos, o que o sujeito falou, cada pessoa falou, se torna incomunicável por outro. Eu sugiro que vocês façam uma experiência, vocês peguem aqueles jornais populares da imprensa nanica dos anos 60, 70. Você vê como rapidamente a linguagem deles se tornou, não é incompreensível, mas ela perdeu aquela comunicabilidade imediata que tinha, muito rapidamente. Quer dizer, é a grande literatura que estabiliza a linguagem e faz com que, das inúmeras possibilidades da linguagem humana, algumas possam se transmitir de gerações em gerações e ser conservadas, não ser perdidas. Se não tem isso, meu filho, a linguagem sai como por um esgoto, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. E como é que o sujeito treinado na linguagem do esgoto vai ler a Bíblia e consultar um dicionário grego para saber o que Jesus Cristo quis dizer? Veja, Charles de Gaulle dizia o seguinte: o que compõe uma identidade de um país são 3 elementos. Ele dizia língua, religião e alta cultura. Digo, mas a alta cultura é, sobretudo, a compreensão da língua. Então nós não temos 3 elementos, nós temos 2. E este cultivo da alta cultura, isto é a religião, minha gente. Veja, no mundo moderno, religião adquiriu, depois que uma série de acontecimentos na história do Ocidente foram isolando a religião da sociedade, a palavra religião adquiriu o sentido de uma atividade quase especializada. Então a religião consiste em você ir na igreja, você ler a Bíblia e você fazer certos rituais e agir de acordo com certas regras. Isto é religião. E o resto? O resto é cultura, é política, é economia, etc, etc, etc. Mas note bem, mas isto é religião? Falaram, não. Isto é a religião tal como os inimigos da religião a definiram. O primeiro inimigo que definiu foram, aí tem uma gravação sobre o absolutismo que eu coloquei passei para o Silvio Grimaldo, para ele colocar
Seminário de Filosofia, eu não sei se já está no ar. Se não está, ô Silvio, coloca lá o quanto antes, isso é urgente. Primeiros inimigos foram os reis que criaram os estados modernos. Porque os estados modernos surgem, como está explicado com mais detalhe nessa gravação, em função da necessidade de extinguir as guerras de religião. Depois que aparece a reforma protestante, aquilo vira uma anarquia, estão todos contra todos e cada um se acredita no direito de matar o próximo em nome de Jesus. Né? E aquilo vai ficando, quer dizer, a sociedade já não era muito organizada, naquela época tem um banditismo, tem uma desordem, né, infernal, que nem o Rio de Janeiro. Né? E daí as guerras de religião ainda pioram o negócio. Então, alguns fulanos decidem que eles têm que criar uma autoridade que esteja acima das dissensões religiosas. Então eles criam o Estado moderno. No Estado moderno é o seguinte: aqui tem um rei e ou você tem que seguir a religião do rei, se você não seguir você tem que ir embora, ou então, se ele governar sobre várias comunidades religiosas diferentes, ele está acima de todas elas. Então isso quer dizer que a estrutura das leis que compõe o Estado fica colocada acima do critério da moral religiosa. A moral religiosa se torna uma questão pessoal. Isso institui, embora isso tenha tido a virtude de fato acalmar as guerras de religião, se bem que criando guerras piores mais tarde. Quer dizer, foi uma falsa solução. Não vai dizer que as guerras de religião se comparam às guerras que os Estados modernos criaram. Não tem nem comparação. Mas no momento pareceu, né? Isso aí é que nem aquela história do filme do Clint Eastwood, que ele diz que o sujeito se jogou num cacto. Né? Os fulanos estão lá tirando os espinhos dele e perguntaram: por que você fez isso? Ele disse: na hora me pareceu uma boa ideia. Então o Estado moderno também foi assim, na hora pareceu uma boa ideia para acabar com as guerras, só que criou guerras muito piores. Além de criar guerras muito piores, na medida em que ele cria o Estado acima da consciência religiosa, ele cria uma duplicidade. Porque cada um tem a sua crença para dentro e tem crença enquanto ser humano real e tem a crença enquanto cidadão ou súdito por outro lado. As consequências intelectuais disso foram absolutamente devastadoras e uma delas foi esse negócio do Descartes criar a ciência ficcional. Outra foi criar a disseminação da falsa biografia. A autobiografia de Descartes é falsa, de Michel de Montaigne é falsa, de Maquiavel é falsa, tem um monte de. Né? Então nenhum deles tem mais aquela sinceridade que você vê na biografia antiga de Santo Agostinho. Quer dizer, o gênero autobiográfico nasce com Santo Agostinho, então logo ele nasce, logo em seguida entra uma decadência desgraçada. Eu acho que é só no século XX que se volta a ter realmente a possibilidade de uma autobiografia realmente sincera, como você vê em alguns escritos. Por exemplo, o diário de Julian Green, por exemplo, é uma coisa, acho que o maior diário que alguém já escreveu, milhares e milhares e milhares de páginas. Né? Ali você vê realmente a história de uma alma, como você viu no Santo Agostinho. Mas os ensaios de Michel de Montaigne, que são escritos autobiográficos, não são a história de uma alma de maneira alguma, é a história de um personagem, uma coleção de disfarces. Né? E a de Jean-Jacques Rousseau, então, nem se fala. Né? E, assim, tem várias consequências intelectuais absolutamente devastadoras. Né? À medida que avança o tempo, né? A religião, então, vai se tornando uma atividade especializada. Ora, antes do advento do absolutismo, não existia o que se chama política propriamente dita. Havia o direito e a moral. E a atividade política consistia, vamos dizer, no direito da moral. Tanto que se o sujeito quisesse ter uma atividade política fora do direito da moral, ele podia fazer isso, mas era um ato de força. Como, por exemplo, o fundador do Reino de Portugal, Dom Afonso Henriques, que mata todos os seus concorrentes e toma as terras dele. Isso podia acontecer no contexto medieval, mas era considerado ilícito. Tá certo? Ao passo que, a partir do advento do absolutismo, vamos dizer, toda a imoralidade da política, tá certo? Tem uma autoridade superior à moralidade da religião. É uma situação nova na história. Nós nos acostumamos tanto com isso que nós achamos que isso é natural. Não, isto foi natural na antiguidade. Eu li o livro do Fritz Kern,
que chama, né, O Reinado e a Lei na Idade Média, que é uma pequena obra-prima. Né? Então, e também o livro do Friedrich Meinecke, A Ideia da Razão de Estado, que é outra obra-prima. Né? Eu comento isso bastante nessas gravações, em outros escritos, e no Livramento Revolucionário. E ali você vê que, em Roma, por exemplo, Cícero dizia: muitos pecam pelo bem da República. Então eles admitiam que o governante podia fazer certas sacanagens que era, vamos dizer, pelo bem do Estado, pelo bem da República. Mas, pelo menos em Roma, eles não entendiam o Estado como uma entidade superior à própria sociedade e superior à cultura. Não entendiam. Quer dizer, o Estado não era uma personalidade jurídica própria. Né? O Estado era a própria sociedade. A República era a própria sociedade. Mas quando vem o absolutismo moderno, então, esta ideia da razão de Estado antiga, ela vem com uma vingança. Quer dizer, o Estado passa a ser uma entidade metafísica. Né? E nós nos acostumamos com isso, porque isso aí já faz 4 séculos ou mais. Né? À medida que vamos dizer, o Estado se constitui como uma entidade independente da religião e da cultura e superior a ambas, então é claro que a religião vai sendo cada vez mais isolada. Então nós concebemos, por exemplo, que existe, já no século XIX, Jacob Burckhardt falava dos elementos, das forças que determinam a história. Ele dizia 3: o Estado, a religião e a cultura. Ou seja, já concebia a cultura como uma coisa fora da religião. Mas você veja, desde o advento do cristianismo até 1300, 1400, isso era absolutamente inconcebível. Porque era a própria religião que criava a alta cultura. E a partir do momento que existe essa ruptura, vamos dizer, surge uma alta cultura, entre aspas, diminuída, criada por membros da aristocracia, né, que já não tinham a cultura escolástica e nem a compreendiam e que se achavam superiores a ela pelo simples fato de que não a compreendiam, como é o caso de Francis Bacon ou René Descartes. E a perda, vamos dizer, técnica que houve na filosofia foi absolutamente monstruosa. E as pessoas voltam a colocar as questões de uma maneira pueril, como se fossem filósofos do tempo helenístico, entendeu? Como, por exemplo, essa coisa de você colocar assim, a natureza e Deus como se fossem dois elementos que você pode confrontar. E de onde surge essa dualismo, ciência e religião? Fala, mas meu Deus, mas isso é tão pueril, essa maneira de colocar as coisas. De fato, a coisa não é assim. Nós acabamos de ver as 6 camadas de significado, no mínimo 6 camadas de significado que tem o termo ciência. Como é que você pode confrontar isto com outro negócio chamado religião? Isso não existe. Você está coisificando, né, elementos que, na verdade, são tensionais, conflitivos, contraditórios. Então, é por isso que as pessoas acham que dá perfeitamente para você praticar a religião sem alta cultura. Falam, não dá, meu filho. Não dá. Note bem, o camponês medieval, ele podia ser analfabeto. Mas as ideias dele eram exatamente as de Santo Tomás de Aquino. Havia perfeita continuidade. Hoje não. Então, dizer, a religião desligada da alta cultura é uma falsa religião. Ela pode ser verdadeira no seu conteúdo verbal. Você está repetindo as mesmas verdades que Jesus Cristo disse, mas o que você está entendendo daquilo é deficiente, é errado, é contraditório. E quanto mais bonzinho você quiser ser, mais besteira tu vai fazer. Como é possível, por exemplo, que tantos milhões de cristãos tenham aderido explícito ou implicitamente, até inconscientemente, às vezes, a uma porcaria como teologia da libertação?
que é uma coisa tão falsa e tão imbecil que não merece sequer a atenção da crítica. Tá certo? Eu acho assim, a crítica para a teoria da libertação é assim, um tapa na cara e pronto. Fala, não vem com essa ideia aí, é tão idiota que não dá nem para começar a conversar. Né? Como foi possível que dentro da igreja acontecesse isso? Como foi possível que quando começou, por exemplo, a infiltração da igreja pela KGB nos anos 30, né, pouquíssimos membros do alto clero percebessem a coisa ou lhe dessem importância? Como pode ser tão cego assim? Né? Então, é claro que eu entendo como um elemento fundamental da alta cultura a capacidade que você tem de saber em que ponto da história você está. Ou seja, o que está acontecendo realmente. Se você não tem isso, você não tem alta cultura, você tem apenas um diletantismo. Essa é outra coisa também. Né? Eu conheço pessoas que, né, não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo, mas elas acham que têm alta cultura, por quê? Porque elas estudaram grego, ou leram Santo Tomás de Aquino, ou leram Hegel. Mas isso não é alta cultura. A alta cultura, vamos dizer, é a criação, vamos dizer, de uma imaginação, a conquista de um imaginário suficientemente amplo e organizado para que você tenha sensibilidade para o que está acontecendo. Senão, se você está dormindo, para quem está dormindo, não tem alta cultura, meu Deus do céu. Está entendendo? Então, a aquisição, por exemplo, da grande literatura só tem sentido se você entender exatamente como Frank Raymond Lewis entendia. Não se trata de contemplação estética, né? Mas trata-se da aquisição de uma linguagem que lhe permita conceber a infinidade de situações morais humanas. E por isso mesmo, é que, como ele dizia com toda a razão, vamos dizer, se nós perguntamos quem são os grandes romancistas, são aqueles nas quais a consciência, né, a percepção moral é mais aguçada. Invariavelmente são esses. E é para isso que serve justamente a grande literatura. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí.
apoie nosso canal, seja membro.